Paz e graça em nome de Jesus. E um bom dia a todo o povo dessa terra por onde passar esse vídeo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje quero falar com todo o povo dessa terra a respeito da Bíblia, que quando Jesus andava nessa terra, que ele anunciava o evangelho aqui na terra, começou a perseguição sobre Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer a todo o povo que é evangélico, que você deve olhar para Cristo, você deve olhar para os profetas, você deve olhar a vida dos apóstolos como foi. Porque hoje, no mundo que nós vivemos, a gente vê tanta gente que é intocável, não pode tocar neles. São homens e mulheres amantes de si mesmo, que dizem que são evangélicos, que dizem que são crentes. E eu quero dizer para vocês que, se vocês olharem para o sofrimento da igreja do Senhor da época, para os profetas, para os apóstolos, olharem a vida de Cristo como foi nessa terra, e hoje a gente vê muito crente melindroso, até na hora do culto, se demorar muito ele vai embora, porque é muito precioso, acha-se melhor que os outros, acha-se muito santo demais. E eu quero dizer para você que é desse tipo de crente precioso, você tenha cuidado com a sua vida, porque você sabe que Jesus nunca se achou precioso por nós, mas nós era precioso para Ele, porque Ele veio pagar o nosso pecado e morrer naquela cruz para que nós tivéssemos o perdão, para que nós fosse purificado e salvo sobre Ele, salvo por Ele. A vida de Jesus foi muito difícil nessa terra. A vida dos profetas, muito difícil nessa terra. A vida dos apóstolos foi muito difícil nessa terra. A vida da igreja do Senhor foi muito difícil nessa terra. Naquela época eles andavam e caminhavam de canoa, de pés, porque nunca teve um transporte que o transportasse. Hoje tem transporte, tem tudo, e as pessoas botam a maior dificuldade para ir no culto, botam a maior dificuldade para fazer as coisas para Deus. Então, gente, o que eu quero dizer hoje também é que naquela época, quando Jesus andava, quem se levantava contra ele não era o povo, mas quem se levantava contra Cristo era a liderança, que se diziam homens religiosos, que se levantavam contra Cristo para querer prender, para querer matar, para querer jogar de lá de cima do morro para baixo, para querer prender, para querer apedrejar. Então, quem fazia isso na época era justamente os homens que se diziam ser de Deus. Aí você diz, e onde ele quer chegar? O que eu quero chegar é o dia de hoje. Muitos hoje estão pregando um evangelho lá, em cima daquele púlpito, e está dizendo que é servo de Deus, mas que está fazendo as coisas erradas, que está roubando, viu? Está roubando lá, está pedindo tudo que os outros têm, não tem compaixão da vida do seu irmão, não tem consciência com seus irmãos, não tem respeito com seus irmãos. O irmão não pode ter nada de riqueza daqui da terra, porque é avareza e não entra no céu. Mas eles podem ter fazenda, pode ter carro de luxo,
pode ter lancha, pode ter jato, pode ter avião. Quer dizer que só as ovelhas que não pode nada, porque tudo que tem que dar para eles, porque senão não entra no céu. Tem que pagar por um terreno lá no céu. E eu quero dizer para essa igreja do Senhor, você que está fazendo isso, você que está pagando para esses homens assim, você vai junto com eles para o mesmo buraco que eles estão indo, porque um cego não pode guiar outro cego e ambos cairão num buraco. E quando você apoia essa vergonhiça de alguém, você vai junto com ele para o lago de fogo, assim como Jesus dizia para os escrivãos. Os fariseus ditavam, mas os escrivãos escreviam tudo que eles ditavam. Por mais que tivesse errado, eles ditavam do jeito deles para não contrariar eles. E hoje tem muito falso profeta, muito homem mau caráter, muito homem medroso, muito homem covarde. E a Bíblia diz que Deus falou que os covardes não entrarão no céu. Se você está dentro de uma igreja, você tem medo de confrontar com seu pastor pelos erros que ele está cometendo lá, você também vai para o mesmo lugar que ele. Confronte ele. Avise ele que está errado, para ele criar vergonha na cara e voltar atrás. Ou então, se ele quiser, vai para lá, para aquele lugar ruim mesmo, porque quer. Cada um é dono da sua vida, dono da sua alma. E não adianta ganhar toda a riqueza desse mundo e perder o bem mais precioso que é a nossa alma. Jesus não era rico, ele não prometeu riqueza, ele prometeu um tesouro lá no céu. É lá o tesouro que Jesus promete para todo o povo dessa terra. E naquele tempo, era os homens que se diziam que ser de Deus e os reis da terra daquela época, os governadores, foi quem fizeram de tudo para eliminar a vida de Cristo. E hoje a igreja do Senhor, ela está sendo envergonhada hoje por homens escarnecedores, homens mau caráter, que estão levando escândalo cada dia mais para dentro da obra do Senhor, para que o povo se escandalize também e não seja salvo. Eu digo a vocês que estão fazendo isso, porque eu sei que tem muitos homens de Deus nessa terra, que estão trabalhando com um pouquinho, mas eles estão lá por amor a Cristo, por amor às almas dessa terra. Eu sei que tem muitos homens grandes do Senhor aqui nessa terra, mas sei também que tem muito lobo, muito devorador, muito mercenário. Eu sei que tem tudo isso, tem também. Então você que está fazendo essas coisas, que está praticando esses atos, você tem tempo de voltar atrás, você tem tempo para se arrepender, você tem tempo para pedir a Deus para você mudar, fazer a mudança, porque quando Jesus vir, ele vai se vingar daqueles que juram o nome dele em vão, dizendo que é Deus que está mandando, Deus que está falando, sem Deus falar. O tal profeta, a Bíblia diz, que pagará ele e toda a sua casa, e a recompensa dele não é tardia, não. Vai ser em breve. E muitos já receberam a sua recompensa, aqui mesmo na terra, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, que sabe fazer o que é certo, mas estão fazendo o que é errado, enganando o povo, mentindo para o povo, dando chave de casa, chave de carro, chave de apartamento. Se tu me der 1.000, depois Deus vai te dar 10.000. Deus não é negociante, gente. Deus não é de troca. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa nem de ninguém nessa terra. Nós é que precisa dele para nós viver, para nós ser salvos.
Portanto, preste atenção, ovelha do Senhor.